What's up, players? Bruno Venâncio. Vamos falar um pouquinho sobre vendas hoje. O que seria venda para vocês? Pensem bem antes de fazerem a resposta e eu comentar um pouquinho sobre. Pensaram? Vendas é uma soma de pilares, cara. Primeiro você tem que entender isso. Venda, ela é uma soma de vários fatores do início, do ponto A, até o fim. Dentre tudo isso aqui, tem vários pilares. Tem o ponto A, tem o ponto B, tem o ponto C, o ponto D. São vários processos. Isso que é venda. Venda, ela pode ser definida como três coisas, como a ambição, a técnica e a resiliência. Mas Bruno, como assim? Ambição no sentido de apetite, não no sentido de algo ruim, uma visão negativa, mas de querer crescer, de querer prosperar, de querer ir para frente, porque a ambição às vezes é mal interpretada como algo ruim, você não ter escrúpulos, mas não se trata disso, se trata de você ter ambição, de você querer crescer, de ter um propósito. Técnica, porque você tem que ter um processo de vendas, fazer sua metodologia para encantar o cliente, você tem que ter uma técnica. Essa técnica não precisa ser complicada, ela pode ser algo fácil. E a resiliência, porque venda é muitas vezes você levar vários nãos. Você, ao vender, vai levar vários nãos. Talvez não seja o momento certo, não seja o cliente certo, e a venda talvez não seja efetivada. E você tem que saber lidar muito bem com você quando isso acontecer. Tanto no fracasso, para você não ficar triste, desesperado, quando no sucesso. Você fizer uma venda excelente, você se colocar muito acima das suas reais capacidades. Isso também é ruim. Por isso, você tem que ter a resiliência emocional. Mas para esse processo acontecer, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que acreditar no seu produto. Cara, porque vendas tá em tudo. Vendas é um negócio que muitas vezes é usurpado, mal visto, uma profissão de segunda categoria, mas tudo nesse mundo é vendas. Você se vende para o seu chefe, você vende um produto ou serviço, você se vende ao querer encontrar um relacionamento, um casamento, uma ideia para outra pessoa, para pai, mãe, família, esposa, whatever, não importa. E para facilitar o processo, o que eu acredito? Que você ter uma comunidade, ou seja, você ter um relacionamento com várias pessoas, já ter um público-alvo específico, isso te ajuda a vender mais, você criando relacionamento. É muito mais barato você vender para clientes recorrentes que se identificam com o seu produto do que você toda vez tentar encontrar novos clientes. Às vezes seu cliente já comprou um produto seu, ele está disposto a comprar mais outro produto, outro serviço. Identifique isso. Como já falamos, o controle emocional, você gerir suas emoções. Porque tem dias que você não vai estar bem, você não vai conseguir fechar um negócio, um acordo, um contrato, mas isso é normal. Simplesmente você tem que partir para a próxima negociação, não se abalar. Você tem que ter essa resiliência emocional. Vendas exige muito isso. Para isso acontecer, a venda ela tem alguns processos. Você tem que elevar a consciência do seu cliente no processo de venda. Isso acontece por meio de 4 etapas. O inconsciente incompetente, quando você mostra para o seu cliente que ele não sabe, que não sabe. O inconsciente competente, quando ele sabe que tem uma solução, mas não sabe como realizar isso ou fazer, por isso ele vai te procurar. A consciência incompetente, quando ele aprende a fazer da maneira certa, aprende que existe uma solução, um meio e vai procurar isso, ele está no processo de aprendizagem. E por último, o inconsciente competente, quando ele já internalizou aquilo, já aprendeu e faz isso automaticamente. Por isso é muito importante você levar
nível de consciência da pessoa, mostrar a solução, o caminho. Isso acontece muitas vezes com o investimento. Quando, por exemplo, vender um serviço de assessoria financeira. Às vezes o seu cliente ele não vai saber que ele tem um problema de não ter uma reserva de emergência, de não investir para o longo prazo e você apresenta essa solução. Ele vai saber que ele não sabe disso e vai procurar atrás, vai procurar informação, conhecimento para saber daquele ponto específico e procurar um investimento. As dicas práticas para você fazer isso é você fazer um check-up do seu método, se ele realmente funciona, desse seu método de vendas. Qual ferramenta você está usando? Que meio você faz para isso acontecer? E a ferramenta de você, do vendedor. Será que você está tendo um resultado legal? Seus processos estão legais? Analise isso. Um vendedor, ele não é nada mais do que um perguntador de alto nível. Ele sabe fazer as perguntas certas, no momento certo, sabe instigar a curiosidade. Uma coisa que eu concordo muito é que você tem que ser mais interessante e menos interesseiro. Ou seja, seja mais interessante para as outras pessoas, agregue valor e não tome valor das outras pessoas. Você tem que deixar bem claro seu funil de vendas para você e sua equipe visualizarem todo dia. Qual que é o método? Qual que é o processo que a gente usa? Qual que é o caminho? Para onde nós estamos indo? Para seu time ter uma base, como se guiar, como fazer uma venda. Seu time tem que saber como vai se estruturar, como é seu processo de vendas, o que você quer deles. E você tem que incentivar seu time de vendas, seja por boas comissões, por reconhecimento, mas principalmente por boas comissões e bons ganhos. Isso incentiva demais. O que você tem que ter em mente? Quais são os seus 100 principais clientes? Esses clientes mais recorrentes, que te dão mais lucro. E você tem que eleger uma referência de outras pessoas que sejam alcançáveis. Ou seja, você tem que saber quem está ao seu lado e que tem resultados, para você poder se espelhar nela. Porque não adianta você ver uma pessoa de muito sucesso na internet, no YouTube, só que ela é inalcançável, você não tem como aprender, você não tem como se comunicar com essa pessoa. Por que as pessoas compram? Elas compram por dois motivos. Seja por medo, medo da rejeição, medo de alguma dor, medo de ser julgado, ou pela ambição de querer passar um status, de querer passar algum estilo de vida. Uma coisa muito importante que você tem que entender é que você também vai precisar qualificar seu cliente. Você tem que vender para ele no momento certo, para o cliente certo e na hora certa. Ou seja, se você não tiver isso, você não vai ter uma venda. Como que você vai oferecer um produto ou um serviço para um cliente que no momento atual ele não conhece seu serviço ou ele não tem condições de comprar? Então, cara, não vai ser efetuada a venda e você estaria apenas desperdiçando o seu tempo. O tempo é algo muito precioso. Você tem que entender qual que é a probabilidade de você realizar a venda e o poder aquisitivo do cliente. Como aprender a vender? Quais passos? Primeiro, você tem que querer aprender sobre, ter essa vontade, essa motivação. Uma coisa bem legal e interessante é que treinar não vende. Ou seja, você só aprender técnicas sem colocar em prática não vende. O que vende mesmo é você vender na prática que vai te treinar. Ou seja, você sabe o caminho prático, você teve a experiência. Qual que é um dos maiores erros do vendedor? É querer sobrevalorizar o serviço, ou seja, o produto também. Se o cliente ele já quer comprar aquele produto, não adianta, você não tem necessidade de insistir, de colocar uma dúvida dele. Ah, mas é esse mesmo? Realmente? Adicionando algum ponto que vai levar à dúvida. Se o cliente já está decidido, cara, é um processo de vendas excelente, extremamente simples e ele sabe o que ele quer. Então venda o que o seu cliente quer. Qual que é uma dica prática? Você tem que fazer um check-up do seu método, da ferramenta e do vendedor. Esse eu já falei. E é isso, pessoal. Então, só para resumir, cara, vendas é algo muito interessante, muito legal. Todos nós, de alguma maneira, somos vendedores. Quando nós vendemos nossas ideias,
para família, chefe, para esposas, até mesmo quando você vai arrumar um relacionamento, um namoro, de certa forma você tem que saber se vender. Você é o seu produto, você está se vendendo para outra pessoa, para mostrar para ela que você tem valor, que você é bom o suficiente e que vai agregar valor na vida da outra pessoa. É, é uma área muito mal vista pelas pessoas, mas ela é muito importante e necessária. A todo momento nós estamos vendendo, seja a nós mesmos como pessoas, para você convencer alguém de determinada coisa, ou oferecendo seu produto.